Alô, aluno da Uniso Virtual, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, dia 14, né? Um pouquinho mais frio, né? Dia 14 de abril, mas espero que seja um tanto quanto produtivo o nosso encontro. Lembrando que a gente está falando de planejamento estratégico e essa é uma continuação do nosso último encontro, a qual a gente tem como um grande mentor Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, no qual eu denomino aqui durante a nossa aula de Rebouças, que inclusive tem esse livro publicado, o qual recebe o título de Planejamento Estratégico, e a gente se depara hoje utilizando do seu material estudado e preparado e voltado inclusive para professores possam lecionar e debater esses encontros com seus alunos. Bom, algumas questões que Rebouças acha que é importante a gente considerar dentro do planejamento estratégico, né? A empresa é, responder onde estamos, onde queremos ir, podemos chegar lá, quais os caminhos e que decisões tomar agora para chegarmos lá. Um exercício que eu já pratiquei no mercado de trabalho e eu acho que isso pode ser eficiente é você pegar uma pessoa de cada segmento ou de cada lacuna ou de cada nível hierárquico da organização e pedir para que eles respondam esse questionamento. E aí você vai ter um diagnóstico já inicial no sentido de, olha, a empresa caminha em uma mesma direção, cada um pensa de um jeito, todos estão no mesmo barco de fato, né? Ou só a autogestão sabe onde queremos ir, enfim. Agora, o problema pode ser maior ainda se a autogestão não estiver alinhada com essas respostas. Então, se a empresa que você vai atuar como RP é uma empresa formada por sócios, talvez seria interessante cada sócio responder esses, essas questões bem simples, mas de maneiras separadas, até para vocês entenderem qual a visão de cada sócio para com a organização e se eles estão esperando o mesmo resultado, né? E isso é extremamente importante porque sociedade, para quem aí está desenvolvendo o TCC ou o próprio trabalho de gestão de crises, sociedade é um risco e esse risco precisa ter uma manutenção permanente, principalmente de relacionamento. Então, você entender quais são as expectativas desses sócios para com a organização é de extrema valia na montagem e efetivação de um planejamento ou de um plano de risco, manual de crises, enfim. Então aí já fica a nossa primeira ponderação para que vocês possam fazer essa reflexão. Rebouças traz um outro quadro interessante para a gente, que ele chama Onde Queremos Ir, mas como estamos, né? E do jeito que a gente tá, a gente consegue chegar lá onde queremos ir, né? Porque eu não sei vocês, mas normalmente quando eu vou dormir eu fico pensando, ou às vezes acordo no meio da madrugada com várias ideias do que pode ser feito, tanto na Uniso como na Câmara Municipal ou como em campanhas eleitorais, enfim. E aí depois eu me atento de como a gente tá, quais são as estruturas que a gente tem, enfim. E aí muitas vezes diante disso a gente recua, né, e utiliza-se do que a gente tem e tenta melhorar isso para que também seja um processo crescente, né? Então, eu vejo um processo crescente, eventos como uh, o, o próprio Concentra, né? Ele vem numa crescente.
E isso não significa que um foi melhor que o outro. Não, todos teve o seu brilho, todo, todos os concentras até hoje. Eu acho que as pessoas que participaram da organização se dedicaram de maneira efetiva e tiraram o aprendizado daquilo. Acho que isso é o mais importante. E também fica um gosto do que somos capazes, né? Do que somos capazes. E ele vem nessa crescente. E falando em vir nessa crescente, só um paralelo aqui rápido. Uma ideia que eu tive esses dias é o pessoal que se forma, que termina o curso agora no final do ano, é gravar um vídeo no máximo aí de 30 segundos ou 1 minuto, falando de como espera chegar no final do ano, né? Ou na conclusão do curso, enfim. Para quem tem um vídeo de uns 5, 6, 7 minutos, para que a gente possa assisti-lo no Concentra desse ano, se Deus quiser, não à distância, todo mundo junto, agarrado, enfim. Até porque a turma que vai organizar o Concentra já está pensando nessas perspectivas e desafios, né, do distanciamento que a gente sofreu durante o ano e para que a gente esteja concentrado, todos no mesmo lugar, como que a gente vai deixar isso mais aconchegante, mais humano. A ideia desse Concentra é usar menos tecnologia e mais pessoas, enfim. Mas isso é um paralelo que cabe a esse exemplo que o Rebouças deixa aqui para que a gente possa fazer uma reflexão. O Rebouças fala que para você construir um bom diagnóstico, você precisa de fato entender e não só entender, mas identificar a visão da organização da qual você está atuando, está trabalhando, né? Identificar os valores e fazer a boa e velha análise SWOT. É lógico que todo o processo de planejamento pode existir um melhoramento, né? Pode ter ser agregado outras análises. E é por isso que na universidade a gente também se baliza em benchmark, muitas vezes matriz BCG, enfim, depende aí de quem está cliente oculto, utiliza alguma coisa do Mitsura Análise, depende de quem está na orientação, né? Quando chega lá na análise de mercado, a gente sempre tenta dar uma ampliada nisso e não ficar só na SWOT. Mas é importante que vocês tenham claro na cabeça que a SWOT ajuda e ajuda bem. E por muitos anos a SWOT serviu como o principal instrumento de análise para o processo construtivo do planejamento estratégico, né? Então, se eu tenho poucos recursos, se eu não quero errar, se eu preciso dar respostas rápidas, mesmo sabendo que um planejamento estratégico tem um viés mais de médio e longo prazo, como a gente viu na última aula, é interessante que vocês utilizem-se, né, dessa SWOT tanto batida durante esses anos no nosso curso. Aí eu trago mais esses quadros para que vocês tenham, né? Mas eu acredito que a gente, quando ele chama de análise externa, ele ainda coloca influências identificadas e influências não identificadas do ambiente externo, mas isso seria num pensamento mais macro. Mas é importante aqui registrar de fato que vocês utilizem, né, dessa análise interna. E aqui ele traz um ponto novo, tanto na análise interna como se você tiver que fazer, né, das externas aí, ameaças e oportunidades, né? Ele aqui traz o ponto neutro, né? São variáveis identificadas pela empresa
mas que no momento não existem critérios e parâmetros de avaliação para sua classificação como ponto forte ou fraco. Então, muitas vezes a gente levanta um ponto importante do ambiente interno e não consegue classificá-lo, né? Então, acho que esse ponto neutro ou pontos neutros é interessante que vocês tenham em mente, não que vocês vão inserir na análise SWOT, porque a análise SWOT não prevê isso, mas dentro do capítulo da análise SWOT, vocês podem destacar um parágrafo observando pontos neutros, e aí podem citar, inclusive, o Rebouças, né, sobre essa questão, e falando que são essas variáveis que não são identificadas nem como um ponto forte e nem como um ponto fraco. Outro ponto interessante é você fazer essa análise da concorrência. Essa análise da concorrência no planejamento, o foco dela, né, o foco básico que o Bolso chama, quais são as vantagens competitivas da minha empresa e quais são as vantagens competitivas dos meus principais concorrentes, né? Então, e aí ele vem com essa filosofia oriental, né? De você utilizar aquilo que é bom, a força do seu oponente, para que seja uma força da sua própria empresa, né? Então, por isso a utilização dessas frases, né? Então, é extremamente importante que a gente entenda qual é o diferencial competitivo, ou melhor ainda, o que faz com que o meu concorrente se destaque no comparativo com a minha organização. Elencar esses pontos, e cada um desses pontos vocês já podem pensar em uma ação, né? De como vocês igualarem ou superarem essa concorrência. E aí pode ser desde preço, localização, valores, atendimento, logística, credibilidade, qualidade. E aí são diversos indicadores que vocês podem estarem utilizando para fazer esse tipo de situação. Quando a gente está falando eu gosto bastante do cliente oculto, né? Para que a gente possa fazer esse diagnóstico com uma. Então eu elenco diversos pontos que aí eu vou conseguir dar notas, né? Ou pesos para entender numa escala de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 100, né? E aí eu consigo de fato quantificar esses elementos que talvez aparentemente são intangíveis, né? E tornando uma fácil leitura até para a auto-administração da empresa entender. Aqui eu trago para vocês o que ele fala sobre a missão da empresa. Eu sei que é muito batido isso já, mas não tem como passar por planejamento e planejamento estratégico e não falar disso. Então é mais para que vocês tenham uma referência, quem ainda tem dificuldade nesse processo construtivo, para que não erre, né? É uma cartilha que a gente deixa aí para que vocês possam ter como base, né? Mas missão de uma maneira única e muito genérica, e eu sei que as pessoas têm isso em mente, né? É a razão de ser da empresa, né? E explica quem a empresa atende com seus produtos e serviços. Então, necessariamente precisa ter esse item A, e na visão do Rebouças precisa ter a visão A, a B, a C, a D e a E, né? Nessa questão aí daquilo que você prega ou daquilo que a sua organização prega todos os dias. E assim, né, parar para pensar, né, nesses propósitos e potenciais, né, no contexto da minha missão estabelecida, nas quais a empresa atua no momento ou pretende atuar no futuro, né, tentar pensar em cenários, né,
medidas para preparação do futuro da empresa, então talvez isso seja interessante ter uma ou duas palavras em consonância com isso, e que precisa indicar caminho, né? A missão indica o caminho, esse viés diarista, né, da minha organização de maneira geral. E ainda as macros estratégias, né? E o que ele chama de macro políticas que devem também estar inseridas nesse momento do planejamento.